A paz de Cristo. Os evangelhos foram escritos pelos apóstolos que andaram com Jesus Cristo. Os evangelhos da salvação são os evangelhos que levam o homem à salvação. Tiram do pecado e da morte que o pecado leva e levam para a salvação. Por isso são chamados de evangelho da salvação, porque levam até Jesus, que é o único caminho até Deus. Algumas passagens são tão importantes que ficaram relatadas em mais de um evangelho, devido à importância que Deus dá a estas condutas, que essa passagem faz referência, como também a tendência do ser humano a desrespeitar, a descumprir o que está na palavra. Então, devido à importância, alguma dessas passagens, como eu disse, estão em mais de um evangelho, e aqui eu vou ler para vocês Mateus 12, a partir do 46, que diz o seguinte: Enquanto Jesus estava pregando à grande multidão, do lado de fora, sua mãe e seus irmãos procuravam falar com ele. Então alguém o avisou: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam falar-te. Jesus, entretanto, respondeu ao que lhe trouxe a informação: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão na direção dos discípulos, afirmou: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso nós lemos aqui em Mateus 12, 46. E agora eu quero ler aqui para vocês Lucas 8, a partir do 19, que diz o seguinte: Então a mãe e os irmãos de Jesus vieram falar com ele. Entretanto, não conseguiram aproximar-se dele, pois grande era a multidão à sua frente. Certa pessoa comunicou a Jesus: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Contudo, ele lhe replicou: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então nós temos aqui, narrado por dois dos apóstolos, uma passagem aonde Maria, a mãe de Jesus, a mulher que foi escolhida por Deus para conceber o Messias, o Salvador, e os demais filhos de Maria, filhos e filhas. Infelizmente, muitas pessoas não têm nem conhecimento de que Maria teve outros filhos. Maria era uma mulher normal, uma mulher comum, uma mulher que casou com um homem, que era José, e concebeu Jesus Cristo virgem, porque foi concebida pelo Espírito de Deus, tanto que José até intentou em secreto abandoná-la, mas teve um sonho à noite, onde o anjo do Senhor disse para ele não fazer um absurdo desse, porque ela estava esperando um filho de Deus, e José então entendeu que era de Deus aquela mensagem e não abandonou Maria, casou com ela, e depois que Maria teve Jesus Cristo como filho, teve outros filhos e filhas. E aqui nessa passagem narrada, na palavra do Senhor, nesses dois evangelhos, Mateus e Lucas, narra claramente que Jesus já tinha iniciado o seu ministério aos 33 anos de idade. A partir dos 33 anos de idade, quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério, ele não tinha mais tempo para estar perdendo, pois ele ali foi apenas 3 anos, na verdade, dos 30 aos 33. Foi o período que Jesus exerceu o seu ministério aqui na Terra. Foram apenas 3 anos. Foi o suficiente para o Filho de Deus, que é o próprio Deus, mudar toda a história da humanidade, literalmente, pois pode resgatar do inferno, das almas condenadas ao inferno, aliás, todos aqueles que nele creem. Então, nós temos aqui um princípio básico na Bíblia em 2 evangelhos. Quem está em Cristo não tem mais tempo para estar perdendo com adoração a outra pessoa que seja. Para estar dando atenção, essa atenção sagrada a outra pessoa que seja. O próprio Jesus Cristo deixou claro, no momento em que Maria estava ali atrás de falar com Jesus Cristo, e usando ali talvez a prerrogativa de ter gerado Jesus Cristo, ter dado parido, ter dado à luz a Jesus Cristo, ser a sua mãe terrena, ela, talvez usando aquela prerrogativa, vendo que ali estava a multidão, não conseguia chegar perto dele, ela pediu: diga ao meu filho que eu quero
falar com ele. E ali as pessoas sabendo que realmente ela era a mulher, a mãe de Jesus, que deu a luz a Jesus Cristo, alguém chegou lá e disse, ó Senhor, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão aí fora e querem falar contigo. E Jesus prontamente disse, olhando para a multidão, né, em Mateus ele aponta para a multidão, e aqui em Lucas ele apenas fala sem apontar. É a forma que cada um dos apóstolos assistiu à cena e narrou a cena. É mais uma prova da veracidade, pois uma cena não pode ser narrada ipsilíteres igual por duas pessoas, porque cada pessoa tem o seu ponto de vista. Mesmo que uma esteja ao lado da outra, assistindo a mesma cena, uma vai ouvir algo que a outra não ouviu, vai ver algum detalhe que a outra não ouviu e vai narrar da forma que viu e ouviu, que é o que acontece aqui na Bíblia. Cada um narra de uma forma diferente, um pouco diferente, o mesmo fato. Detalhes diferentes, não de forma diferente, porque eles narram igualmente o que aconteceu, mas a forma como aconteceu os detalhes, cada um narra do ponto de vista que observou. E os dois narraram da mesma forma no seguinte sentido, de que Jesus olhou para a multidão, apontou para a multidão, Mateus fala que apontou, e disse, olha, quem são? Ele fez uma pergunta, quem são meus irmãos e minha mãe? E ele mesmo respondeu, apontando para a multidão, meus irmãos e minha mãe são todos estes que ouvem a palavra de Deus. E em Lucas complementou, né? E que as praticam. Então, Jesus já tinha iniciado o ministério dele. Ele não tinha mais tempo a perder com a mãe terrena dele, porque ele estava ali a serviço do Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Jesus, aos 14 anos também, ficou no templo e Maria e José seguiram a caravana de volta de viagem sem perceber que Jesus tinha ficado no templo e voltaram procurando atônitos e chegaram até ele brigando, menino, onde é que tu estava? Nós estamos te procurando há tanto tempo. Aí Jesus respondeu, isso com o menor de idade ainda, né? Ele respondeu de forma firme, aonde eu estaria, senão na casa de meu pai? Então, nós não podemos perder tempo, meu irmão, com algo que não está aqui na Bíblia Sagrada. Tá? Eu não estou aqui para desrespeitar ninguém, desrespeitar a fé de ninguém. Eu estou para falar a verdade bíblica. Se você está perdendo tempo com essa história de, aspas, Nossa Senhora, eu tenho que te alertar. Não existe na Bíblia nenhuma senhora, existe um Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É assim que fala a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Você não tem aqui palavra de senhora e você não tem aqui a senhora é minha pastora. É o Senhor, é o Pai. Não tem nenhuma mãe aqui na Bíblia. É o Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Atente para isso. Não deixe que algo criado por homens ponha a sua salvação em jogo. Sabe por quê, minha irmã? Meu irmão? Porque a eternidade é muito tempo para você pôr a sua eternidade em jogo com algo que não é bíblico. Para você pôr a sua eternidade em jogo com algo criado por homens e que abomina Deus. Deus abomina qualquer tipo de idolatria contra alguém, qualquer tipo de adoração que não seja Jesus Cristo e Deus, o Espírito Santo de Deus. Então, a eternidade é muito tempo para você pôr a sua salvação em risco, porque não existe meio termo. Ou passaremos a eternidade, aqueles que creem no Senhor passarão a eternidade louvando a Deus no reino de Deus, sendo cidadão do reino de Deus, ou passará a eternidade no lago de fogo que queima dia e noite sem parar, onde só haverá choro e ranger de dentes. Então, o que a palavra nos ensina, um princípio básico da Bíblia, é que devemos andar como Jesus andou, seguir como Jesus seguiu, viver como Jesus viveu, tentar todo dia mais e mais agir dessa forma. E aqui nós temos o exemplo claro de Jesus Cristo, dizendo, não, diga a ela que eu não tenho tempo agora para perder. Eu estou aqui no ministério do Deus Pai, e minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são estas pessoas que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Então, fica aqui essa advertência, porque tem muita gente enganada e está pondo a sua própria eternidade em jogo. E a eternidade é muito tempo para nós estarmos desperdiçando
com convicções criadas por homens. Sempre é tempo de rever e sempre é tempo de seguir ao Senhor. Deus te abençoe.